Eu acho, bom, assim, eu estou tentando participar de todo o processo aí da Semana de Cultura Popular, e aí eu também me privo, assim, eu penso assim, de não deixar de perguntar algumas coisas que eu penso, né? Aproveitando sua presença aqui, fazendo um gancho com o que o Lô disse. Eu acompanhei também a matéria do Correio, que a Universidade fez com alguns estudantes, e aí eu lembro que, se não me engano, alguns tópicos os estudantes não sabiam que tinha nem museu aqui na cidade. Né? Isso me causou estranhamento. Eu, particularmente, sou de Uberlândia, sou daqui, né? E eu também não me identifico com algumas coisas aqui. E o Lu, ele colocou um ponto, por exemplo, que ele entende que Uberlândia ainda não tem uma cultura definida. Ele falou um pouco dessa forma. Agora, eu faço, por exemplo, semestralmente o curso BH e eu vejo assim, os movimentos culturais acontecendo lá. Eu não lembro o nome assim, como todo, mas, por exemplo, naquela praça central de Belo Horizonte eu acho fantástico, a gente de domingo, né? Eu acabo meu curso lá, por exemplo, domingo de manhã e vou ali para aquele reduto e fico observando aquelas coisas. Praça 7? Praça 7. Perdão, o parque que tem. Praça 7, onde tem um monumento, né? Onde tem a feira? A feira era na Liberdade, passou para... No Mercado das Flores? Aquele complexo ali daquela feira que acontece domingo e com o parque, né? Eu fico observando aqueles movimentos. E uma outra coisa também que me chamou a atenção a última vez é aquele movimento de soul que tem ali à noite, e também domingo de manhã, que é sensacional. Vem aquilo, você acaba adentrando, mesmo não tendo aquela aula soul, você mexe, enfim, assim como o samba, por exemplo. E, para completar, recentemente veio um camarada aqui de BH, que eu não me lembro o nome dele, que faz aquela feira vira-lata, Sarau Vira-Lata, que ele lançou em Uberlândia, ele lançou em Araguari, enfim, ele falou na universidade durante o tempo, foi bem interessante. Eu gostaria de saber, assim, sua opinião, por exemplo, BH como capital do nosso estado, se você, por exemplo, como você define, por exemplo, a cena cultural em BH, e se para você, por exemplo, ela tem, mesmo tendo, por exemplo, os nichos específicos, né, assim como eu disse, eu não conheço muito, mas, por exemplo, eu sei que tem um movimento do soul, enfim, vários. Como que você define, por exemplo, essa cena cultural em BH? E se você define, por exemplo, uma coisa, se você afirma, ou não, na sua opinião, se ela tem uma identidade constituída e também, diante desses questionamentos, se esses nichos específicos em BH, se você acha que eles se comunicam bem, como que isso se dá? Eu digo tudo isso porque, por exemplo, do meu ponto de vista, aparentemente, também por ser capital, parece que BH já tem, por exemplo, uma cena cultural definida. Parece que isso para mim fica claro. Eu gostaria de ver seu ponto de vista com relação a isso. É o famoso microfone sem fio. Olha, eu sou suficientemente vivido para ter acompanhado a produção cultural de Belo Horizonte na década de... Comecei a me interessar no final da década de 70. Era um momento em que ainda se dizia, no rastro daquilo que os modernistas mineiros falavam, o Otto Lara Rezende dizia que mineiro que não sai de Minas é porque tem defeito de fabricação. E isso era a marca da cultura daqui. Um dialogismo intenso. Daqui que eu digo, Belo Horizonte, estava pensando em Belo Horizonte, estava pensando nos intelectuais e artistas que vão da cidade do interior para Belo Horizonte como uma espécie de rito de passagem necessário antes de ir para Rio de Janeiro e São Paulo. Isso aconteceu com essa geração, por exemplo, a primeira geração que tentou ficar em Belo Horizonte e se articular como grupo, que foi a geração de futuros cineastas que fazia a revista de cinema, foi a geração que não conseguiu fazer cinema. Ela fez uma boa crítica de cinema, uma excelente crítica de cinema, dialogou com a produção crítica do mundo inteiro, mas não se realizando, não se materializando a ideia de um parque cinematográfico em Belo Horizonte, foi a ideia de Orson Welles, quando Welles passou pelo Brasil
ele esteve em Belo Horizonte por alguns dias e, deslumbrado com a luz natural da cidade, ele sugeriu ao JK que fizesse, onde hoje é o condomínio do Retiro das Pedras, que fizesse ali o Parque Cinematográfico de Minas. O JK se interessou, mas a força da grana que destrói coisas belas foi mais ágil, e a gente tem então a memória de um momento em que os melhores cineastas do futuro estavam em Minas, mas não lhes foi dada a menor oportunidade de materializar isso em forma de filmes. A despeito disso, grandes filmes foram feitos em Minas. Estou falando de Belo Horizonte. Se a gente for pensar isso em termos do interior, aí o drama é bem maior. Isso acontece com a literatura também. Até os anos 70, final dos anos 70, o suplemento literário de Minas Gerais, que tem esse nome porque saía encartado no Diário Oficial, era de Minas Gerais, hoje ele era do Minas Gerais, hoje ele é de Minas Gerais. Ele funcionava mais como ele era um encarte, um suplemento, literalmente, porque ele chegava a todos os municípios do estado. Imagina um jornal que teve, entre seus grandes feitos, a publicação da primeira entrevista concedida pelo escritor argentino radicado na França, Júlio Cortázar, para um jornal brasileiro. Imagina a professorinha lá do interior recebendo aquilo, e em primeira mão ela recebeu no mesmo momento que o grande intelectual paulista, ou carioca, ou gaúcho recebeu. E ela podia já compartilhar isso com seus alunos. Bom, então peguei esse momento ainda, e tem um outro que, como eu lido com várias linguagens, eu acabei me envolvendo com as discussões específicas de cada uma dessas áreas. Não se falava ainda de intermídia, nem de interartes, que é a área em que é a área que eu defino como sendo a minha, essa de mescla das diferentes linguagens. Quando eu comecei, você era músico, eu começava com músico, você era bailarino, eu começava com bailarino, escritor com literatura, com escritor. A gente passou a pagar muito caro por permanecer aqui. Eu até peguei um momento que era possível, a partir de permutas, a partir da solidariedade, colocar um espetáculo de pé e ele se transformar num produto. E aí você venderia e remuneraria dignamente as pessoas. E os discos eram feitos assim também. E aí vem a fase das leis de incentivo. Eu vou saltar, como eu não sou um especialista em lei, não quero falar disso, mas salto para um momento como o de hoje, e me restringindo a Belo Horizonte, em que parece já não haver parâmetros para definir o que deve e o que não deve ganhar a luz do sol. Eu falava ontem com o Israel do Vale, ontem não, a gente veio foi hoje é sexta-feira. Eu quis vir ontem. Eu falava com o Israel que... Você veio, seu corpo chegou hoje, né? Então, tá chegando. Acho que até domingo assim, já estaria em casa, mas ele chega aqui. Eu usei uma imagem que eu usava para falar apenas da literatura, mas que hoje serve para os artistas de qualquer área. Nós saímos é uma metáfora futebolística, nós saímos do time de aspirantes para os de veteranos sem ter vivido as glórias do profissionalismo. Acho que a situação do artista em Minas, mas eu não posso falar pelo interior, não sei como é que é. Mas em Belo Horizonte, o que eu vejo e vivo é isso. Que coisa importante isso que você já fez, muito bacana, mas você não vive disso. Eu tenho visto companheiros abandonando mesmo o barco. Porque hoje, por outro lado, eu conheço pessoas com 25 anos que têm 10 livros publicados, 5 CDs. Não que não tenham talento para isso, mas tudo isso baseado numa lei que é chamada de incentivo. Eu insisto que eu não quero discutir lei de incentivo, mas quero discutir sim quais são os parâmetros para se fazer ou
não, na arte e cultura. E hoje o que eu vejo em Belo Horizonte é um abandono progressivo de princípios norteadores do debate. Eu não vejo nenhuma civilidade no debate. E eu estou falando de um lugar que eu posso dizer até privilegiado. Eu vivo do que eu faço, com muita dificuldade, mas vivo. Tenho participado de coisas que acontecem pelo Brasil inteiro, tenho podido viajar para outros países e tal. Em suma, vivo do que faço. Mas não é o que eu vejo numa cena, voltando mais especificamente para a sua pergunta, que ganhou muito em multiplicidade. Quer dizer, a ideia de diversidade, ela pode ser perversa também, porque ela te fala de quantidades, mas não necessariamente de qualidades. E aqui eu nem quero falar de qualidade estética, eu quero falar de qualidade enquanto diferença. Esse faz algo diferente daquele, e faz diferente daquele e tal. Nós estamos ainda, em Belo Horizonte, muito mais empenhados em apontar a diversidade como um dado do que em discutir quais são as premissas a partir das quais essa diversidade se constitui e pode ser apropriada como um bem comum, como um benefício, como algo não de um ou de outro, não de um grupo ou de outro, mas da coletividade como um todo. Essa lógica do comum eu não vejo presente na produção contemporânea de Belo Horizonte. Eu posso fazer? Eu voltando àquela outra que eu falei, existe pessoas da emoção e existe pessoas da razão. Eu sou da razão, é difícil para mim a emoção, tá? Eu acho que tem de emoção, tem dificuldades, tá? Você falando no seu discurso inicial a respeito da leitura em silêncio, tá? Para mim, a vantagem é viajar. Tá? Eu entro num livro de lendo, é um jeito de eu me desprender e viajar. Agora, na oralidade, eu não consigo isso. Eu tenho que acompanhar ele. Se eu não ficar concentrado nele, eu não perco. Eu não sei se as pessoas da emoção, vocês conseguem viajar no diálogo. Para mim, eu acho uma dificuldade enorme. Isso é possível? Você já pensou a respeito disso? Certo. Mas eu penso que vai mexer. Uma das grandes leituras que tem alimentado a minha prática como artista e estudioso da arte nos últimos anos é a do biólogo chileno Humberto Maturana. Maturana é um pensador, a despeito de ser de uma área bastante árida, do ponto de vista do leigo, ele tem dado contribuições que têm sido incorporadas por estudiosos de diversas áreas. E ele simplesmente joga por terra essa dicotomia entre razão e emoção. O que você fez agora foi da ordem da emoção. Você falou de um limite emocional com relação a algo que não te permite uma apreensão tão intensa quanto a leitura silenciosa te permite. Porque a voz humana ela é portadora, por sua fisicalidade, por sua materialidade, ela é portadora de emoções que levam a emoções, num plano de simultaneidade que talvez só os cegos conheçam bem. Tem uma frase famosa do McLuhan, hoje infelizmente tão pouco lido. McLuhan diz: para um cego, todas as coisas são simultâneas. Como nós não fomos dotados, enquanto seres humanos, da propriedade de nós não temos pálpebras nos ouvidos, nós somos de algum modo como cegos diante de certas situações conduzidas pela fala. Exatamente porque a fala é portadora de um patos emocional que nos arrasta. Nós podemos deixar de ver. Eu não quero ver essa cena. Eu não posso deixar de ouvir aquela cena. Eu decido ouvir aquela cena, mas não vou ouvir apenas aquela cena. Eu vou ouvir todo o entorno. E em graus, isso que a gente ouviu aqui, pensando só na camada acústica do espetáculo. Vai para a rua e pensa no que você ouve. Se você fizer um exercício quando chega em casa, é possível que você consiga reconstruir trechos maiores de uma frase da qual você ouviu apenas um pedaço. Fique
fiquei intrigado durante tempos com uma frase que eu ouvi, passando no meu bairro, eu ouvi duas mulheres conversando, aí uma dizia assim: eu não largo dele porque ele foi muito homem. Aquilo sempre me intrigou, o que será? Eu não podia andar devagar, eu precisava pegar o ônibus. Então, mas o mais importante aí é a possibilidade desse pedacinho de frase conduzir para uma multiplicidade de lugares. Bom, eu sou virginiano, então eu poderia dizer assim: eu sou, aceitando a dicotomia proposta por você, eu sou racional. Só que eu já falei lá dessa filiação pessoana, o que em mim sente está pensando. Acho que nenhuma ciência mais nos autoriza a pensar nessa dicotomia entre razão e emoção. E é preciso lembrar que a razão não é produzida só pelo cérebro. Nós temos todo um corpo gerador de informações. Um corpo que, ao mesmo tempo que afeta qualitativamente o ambiente, é afetado por ele o tempo inteiro. Então, a leitura silenciosa, ela nos traz a ilusão da linearidade, da comodidade que a voz humana, em tese, destrói. Santo Agostinho seria um parceiro seu. Santo Agostinho, ele se recusava a cantar, a participar do canto gregoriano, porque ele dizia que, mesmo que a voz uniformizada do canto gregoriano ainda era uma expressão de sensualismo, de sensualidade, que prejudicaria a comunicação com o Altíssimo. Essa comunicação deveria ser silenciosa, você deveria rezar silenciosamente. Mesmo a voz falada, ela é portadora dessa emoção que desloca. Então, nesse sentido, você tem razão. Porque nós começamos a falar, e aí vem de novo a questão do sotaque, quantas vezes uma mesma frase no espetáculo era iniciada numa inflexão e aquilo atingia uma curva e vinha aqui. Então, essa música da fala, foi isso que vocês fizeram, uma música da fala, que dialoga com o modo como nós falamos no Brasil, e mais particularmente nas várias regiões de Minas. Eu tenho tido a felicidade de participar desses festivais no exterior, apesar de eu levar, eu trabalho muito com vídeo também, com produção de vídeo durante as performances. Muitas vezes as pessoas dizem que não leem as versões em suas línguas porque preferem ouvir a multiplicidade de inflexões da fala brasileira, como eles dizem. Vocês falam musicalmente. Mesmo, eles falam, mesmo que a gente perca o sentido, tem outros ganhos. E aí a fala associada ao gesto, associada ao uso do ambiente. Então você tem razão no sentido. A música americana não faz isso? O pessoal não entende, mas pela sonoridade. Mas só que no caso dela, nós não podemos separá-la da dimensão industrial, né? Tem uma base que é a mesma nossa, de formação, ela também faz parte do Atlântico Negro, também faz parte dessa mescla com a canção europeia e com a contribuição dos indígenas. Ok, só que lá tem indústria, impondo isso ao mundo inteiro. Nós não. Nesse sentido, nós somos muito mais virgens do que eles. O que a gente tem a mostrar ao mundo, o que a gente tem mostrado ao mundo, eu não acredito em pureza, nada disso. Mas acredito em novidade a partir da lida com o passado mais remoto. É um modo que nós temos no Brasil, nas várias regiões do Brasil, de lidar com o passado, não de forma nostálgica, e nostalgia quer dizer dor do passado, mas de lidar alegremente, muitas vezes irresponsavelmente, com aquilo que poderia ser motivo de dor apenas. Nós transformamos gozosamente isso em linguagem, como fizemos com o futebol, que chegou aqui no Brasil quadradão, o estilo inglês de jogar futebol, pelas laterais, vai até as pontas, cruza para o cabeceio ou para a porrada para o gol. Nós transformamos isso em barroquismo. O nosso jeito de jogar futebol é barroco, é cheio de curvas, cheio de dobras. O que é o drible? Se não a dobra barroca, né? Então, só para te falar que essa dicotomia aí, ela já não está, já perdeu a validade. Igual você falou, vou ter que chegar cá e estudar isso.
mais alguma pergunta? Então podemos encerrar? Então, Ricardo, obrigado. Foi bom ter acontecido aqui no teatro, né, em vez de um auditório. Eu acho que, inclusive, isso animou a diversificação dos assuntos, inclusive, né, e a peça como fio também do diálogo. E amanhã, o último dia, então, do terceiro seminário de Economia da Cultura e também da 10ª semana de Cultura Popular. Às 10 horas da manhã, é isto, né, na Oficina Cultural, uma conversa com Aníbal Macedo e com Israel do Vale, e a partir das 14 horas, então, a presença do secretário estadual de Cultura, representantes da prefeitura local, representantes da universidade local, e nós ali também. E à noite, 1000 violas para Pena Branca no Arena Sabiazinho. Então, muito obrigado, boa noite e até amanhã.